Na sequência do vídeo anterior, onde eu mostrei um mecanismo muito simples de criar aqui um sistema de login, eu vou avançar agora aqui para explicar muito rapidamente como é que o sistema de sessões funciona em PHP. E o sistema de sessões é muito interessante, porquê? Porque através do mecanismo de sessões nós podemos distinguir dentro da mesma plataforma, no nosso website, os diferentes usuários que estão logados, ok? E então é assim, cada usuário, quando entra dentro de uma plataforma através de um login, deve ser encaminhado para um sistema de sessões. E, por isso mesmo, ele vai poder, através das sessões, navegar ao longo de todas as páginas ou scripts da nossa plataforma e a plataforma vai sempre reconhecer quem é o usuário que está a utilizar essa plataforma. Isto desta maneira parece um pouco estranho, visto na prática vai ser mais simples de perceber, porque o mecanismo de sessões é muitas vezes utilizado para poder transmitir informações, dados, variáveis entre os diferentes scripts. Vamos aqui fazer então algumas adaptações no nosso script do vídeo anterior para que depois possamos então introduzir aqui a questão das sessões. Muito bem, vamos então aqui fazer algumas pequenas adaptações ao nosso script do vídeo anterior, porque se repararam, nós não temos aqui na nossa plataforma nenhum index, ok? Quando nós clicamos aqui ou colocamos aqui localhost, o que vai acontecer então é esta circunstância, isto é, temos aqui a raiz do nosso alojamento sem qualquer script a ser executado. Então o que nós vamos fazer é basicamente o seguinte, nós vamos criar um index que vai por defeito apresentar o formulário de login, ok? Mas vamos criar condições para que, verificando-se o facto de o login já estar efetuado, o nosso index.php não nos vai apresentar, obviamente, o quadro de login, mas sim o nome do usuário que está online e a possibilidade, inclusive, de ele fazer um logout. Okay? Então vamos aqui explicar o que é que acontece com as sessões e vamos aqui introduzir alguns conceitos que depois vocês poderão utilizar nos vossos scripts. Obviamente que não estamos a falar de sessões controladas por uma qualquer framework de PHP, estamos a falar de sessões controladas por scripts de PHP escritos de forma direta. Ora, nós temos aqui um formulário que tem a extensão PHP, tudo certo, é apenas um formulário de HTML e é isto que nós vamos apresentar na nossa página index inicial. E então vamos criar aqui a nossa página index, ok? Então a nossa página index não vamos colocar aqui nenhuma estrutura base de HTML, iríamos estar a perder tempo. A nossa página index, que nós vamos inserir aqui dentro do PHP, vai ter o seguinte, vamos aqui chamar-lhe index.php. Temos então já aqui a formatação com as cores que permite ver melhor o código. O que nós vamos aqui fazer então é o quê? Bom, vamos aqui inserir, eu vou aqui abrir espaço e depois vão perceber porque é que eu vou abrir aqui espaço. Eu vou aqui inserir o formulário. E vou fazê-lo, por agora vai ficar assim, ok? Então vou fazer aqui require formulário.php. Então o que acontece neste caso é que quando eu agora refrescar aqui o localhost, já vamos ter o nosso formulário, ok? Poderíamos inclusive até colocar aqui um echo, ou melhor, até poderemos fazer melhor. Vamos aqui fazer o seguinte, ok, eu vou aqui fechar o PHP, vamos utilizar isto de forma correta, ok, aqui vamos inserir o formulário, vamos aqui fechar, e aqui posso até utilizar HTML, vamos colocar aqui h3/h3 login, ok. Esta é a forma correta de nós podermos utilizar. Perguntar-me então, mas para que é que serve aqui este PHP? Bom, eu posso pôr aqui um comentário, ok, abertura da plataforma. Vamos verificar depois ao longo deste vídeo porque é que este bloco aqui em cima é necessário. Perguntar-me então, mas eu não poderia colocar aqui um comentário de HTML desta forma? Bom, eu posso, ok? O único problema é que este comentário, se eu quiser colocar aqui algumas informações mais confidenciais, este comentário vai aparecer renderizado na nossa página HTML, enquanto que este aqui não é executado no PHP e, portanto, fica lá guardado, ok? Então vamos ter aqui o seguinte, vamos aqui refrescar, ok, se calhar aqui, está tudo certo, vamos aqui refrescar, temos aqui login, fantástico. Neste momento não está nenhum usuário logado na nossa base de dados. Recordam-se que eu, no vídeo anterior, criei um ficheiro temp.php que está aqui e que serve para injetar usuários na nossa base de dados. A nossa base de dados, neste momento, tem apenas um usuário que se chama admin. Vamos injetar lá dentro mais dois, ok?
E vamos fazê-lo de uma forma relativamente simples. Vamos aqui alterar manualmente os dados. Neste caso, o primeiro utilizador normal vai ser o João, que vai ter a password AAAA, 4 As, e portanto é o João Ribeiro. Okay. Vamos aqui guardar e vamos injetar este usuário lá dentro. Então aqui no localhost vamos colocar /temp.php. Okay. Mais um usuário injetado lá no interior da base de dados. Reparem então aqui quando eu executo, temos aqui o João, vamos aqui alinhar pelos usuários, portanto temos aqui o João, é o João e depois AAAA. Okay. Vamos usar um com o BBB. Aqui vai ser, por exemplo, o Luís, e aqui o resto vai ser o resto do meu nome, portanto João Ribeiro, vamos colocar aqui Luís Dias, e neste caso BBBB, ok? Gravar, vamos injetar esta informação lá dentro, refrescando aqui, injetamos, ok? Vamos aqui refrescar também a nossa query, e cá está então os 3 usuários. Temos o administrador, temos o João e temos o Luís, e temos aqui os nomes completos de cada um deles. Aqui é AAA, aqui BBB e aqui ABC. Ok? Muito bem. Daqui a bocadinho estávamos aqui a criar uma música. Muito bem. Vamos então aqui ver o seguinte. Temos aqui então o nosso index que tem um formulário. E quando nós preenchemos os dados no formulário, o que ele vai executar é esta circunstância que aqui está. Isto é, nós vamos ter aqui o formulário e ele vai executar o script verificar.php. No script verificar.php, ok, vamos aqui abri-lo. verificar.php. Nós temos então aqui a captação dos dados de preenchimento do formulário. Não estamos aqui a verificar se os dados estão preenchidos ou não. Okay? Não vamos estar agora a perder muito tempo com isso. Porque poderíamos colocar aqui se está configurado ou se existe aquela password ou aquele usuário, etc. Nós, pura e simplesmente, voltávamos ao formulário anterior, mas neste caso não vamos aqui colocar, não há necessidade. O que vai acontecer então aqui é o seguinte: quando entramos na plataforma, nós vamos ter aqui uma circunstância diferente. Aqui, quando o login é inválido, o que é que nós vamos colocar a seguir? Bom, vamos colocar aqui uma informação para o utilizador a dizer, ok, clique aqui para voltar ao formulário anterior. E o que nós vamos fazer é muito simples, colocamos aqui um BR e podemos colocar aqui depois uma hiperligação a href igual a index.php. E vamos aqui colocar voltar /a. E, portanto, significa que se tudo estiver correto, se eu agora colocar aqui localhost, temos aqui o usuário, vamos clicar aqui em entrar e ele diz login inválido, voltar. Como eu tive a ocasião de dizer, nós não colocamos aqui nenhum sistema de captação de informações sobre o preenchimento ou não dos campos, mas, de qualquer das formas, o login é inválido, não acontece. Vamos clicar aqui em voltar e temos novamente aqui o nosso sistema. No entanto, quando o login é válido, significa que nós podemos iniciar uma sessão, ok? E podemos iniciar uma sessão indicando a essa sessão quais são os dados do utilizador que acabou de entrar, ok? Então, nós temos aqui, nós vamos deixar aqui ficar o echo login válido, vamos também deixar ficar aqui um BR para termos a mesma ligação para voltar ao index, ok? Mas quando nós regressarmos ao index, vamos ter aqui um comportamento diferente. Okay? Vamos aqui fazer um pequeno teste que ainda não está a funcionar. Então eu vou refrescar aqui e reparem, eu tenho aqui um usuário inválido e, portanto, ele diz login inválido e voltar. E o index volta a apresentar o formulário de login porque não existe nenhum usuário logado. Okay? Mas se eu colocar aqui admin ABC e clicar em entrar, ele vai dizer login válido. E quando eu clicar aqui no voltar, ele vai voltar ao index.php, mas eu quero que, ao voltar, ele já não tenha que apresentar o quadro de login, porque já existe um utilizador ativo dentro da plataforma. E, portanto, aparecerá aqui, por exemplo, o nome completo, algumas hiperligações, apareceria aqui o seu perfil, etc. E todas essas funcionalidades que vocês podem imaginar quando conseguem entrar dentro de uma plataforma de PHP. E existe depois um espaço onde nós temos uma hiperligação para fazer o logout. Ok, vamos ver então como é que nós implementamos isto para perceber um bocadinho este mecanismo e, eventualmente, mais para a frente, poderemos fazer aqui algumas experiências mais consistentes sobre isto. Bom, o que nós vamos aqui fazer é o seguinte. Nós vamos iniciar sessões. E para iniciar sessões, uma das primeiras coisas que nós temos que colocar é no início de cada script de PHP
que não seja resultado de um required ou de uma entrada, nós temos que colocar a expressão init set, okay? Ou melhor, session start. O session start diz-nos que a sessão vai ser iniciada. Mas eu vou-vos mostrar aqui alguns aspectos de segurança que vocês devem pura e simplesmente copiar, ok? Porque eu também fui buscar essa informação à internet e é aconselhável que, para não haver adulteração das sessões, nós possamos ter aqui alguns mecanismos de segurança. Então é o seguinte, no index, antes de qualquer tipo de execução do HTML, mesmo antes do doctype do HTML, se nós tivéssemos aqui esta estrutura toda, imaginem que nós tínhamos aqui o doctype, aquela fantástica expressão doctype, HTML, e depois teríamos a página toda por aqui, nós teríamos que colocar este bloco de PHP antes e colocar aqui session start. Okay? Session start vai iniciar, vamos simplificar desta forma, vai iniciar o motor de sessões do PHP. Okay? Mas o que nós vamos fazer aqui no Session Start depois é uma circunstância relacionada então com aqueles regimes de segurança. Okay? Muito bem, aqui o Session Start vai então dizer, ok, o sistema de sessões está a funcionar. Bom, uma vez que aqui o verificar também é chamado à coação por parte do formulário aqui, porque o formulário é importado para o interior do index, e está aqui, ok? Então ele já vai ter o Session Start inserido de forma indireta. Mas o verificar não vai, porque o verificar vai ser executado independentemente aqui do index. Então no verificar nós vamos colocar aqui também Session Start. Ok? Muito bem, neste Session Start o que é que nós vamos fazer aqui? É no momento a partir do qual o nosso login foi validado, então nós vamos definir aqui variáveis de sessão. Ora, as variáveis de sessão são feitas da seguinte forma. Session. Vamos colocar aqui dentro o nome da variável que nós queremos utilizar, que neste caso pode ser nome, e eu posso depois passar para aqui o valor dos resultados. Neste caso, o nome completo dos resultados, ok? Neste caso, estamos a falar o nome completo, o valor que veio dali da nossa base de dados. Então, para isso, nós vamos colocar aqui que o nome da sessão, o nome que nós queremos passar aqui para o interior destes dados, vai ser igual a quê? Vai ser igual a resultados, porque é o valor que nós vamos caçar a partir desta execução, resultados da linha 0, e agora vamos colocar aqui nome completo. Okay? E temos a nossa sessão criada. Okay? A partir do momento em que aqui aparece echo, o login, etc. O login não, peço desculpa. O voltar ao index não significa que o código para aqui. Ele avança para este campo que aqui está e define então o início de uma variável da sessão. Ao colocarmos esta expressão aqui, significa que quando nós regressarmos ao index.php, okay? Porque depois vamos clicar aqui no voltar, okay? Nós poderíamos até fazer aqui isto ao contrário para ficarmos com a lógica toda correta. Okay? Aqui é iniciada a sessão, apesar de lá em cima depois dizer Session Start, tudo certo, a Session Start arranca o motor, mas não quer dizer que fique uma sessão criada. Ela só fica criada a partir do momento em que eu lhe defino pelo menos uma variável, e que neste caso se chama nome, como poderia ter outro nome qualquer, peço desculpa pela redundância, podia ser usuário, etc. Neste caso eu defini nome e fui buscar o nome completo. Depois temos aqui então o echo login válido, pode voltar atrás, esta informação não aparece ao usuário, poderia aparecer bem-vindo, senhor, qualquer coisa, o nome completo, mas não é necessário. Aqui vamos clicar em voltar. Quando chega aqui ao index, já aqui tem então o Session Start, e quer dizer que aqui o verificar vai voltar a reexecutar o index, mas agora aqui temos uma circunstância. Vamos verificar aqui, por exemplo, se antes de aparecer o formulário, se existe alguma sessão iniciada. E se existir a sessão iniciada, nós vamos apresentar o nome que lá está. Então vamos colocar aqui if is set session. Okay, desculpa, aqui tem que ser assim. Nome. Isto é, se está definido o valor da sessão nome, então nós vamos fazer aqui um echo. Aqui eu coloquei session, mas eu penso que terá que ser assim.
Não, assim é que é. Ok, então vamos fazer echo session nome. E vamos verificar se só simplesmente aqui com esta expressão nós já conseguimos verificar se aparece ou não aparece o usuário. Ok, aqui vamos fazer uma concatenação para colocar, vamos colocar aqui um parágrafo. Ok, vamos fazer echo p concatenação, ou então podemos fazer também da seguinte forma. Não, vamos fazer assim. Ok, eu ia fazer uma concatenação diferente, mas assim é válido. E portanto vamos colocar aqui o /p. Ok, vamos fazer isto como deve ser. Aqui sai a barra e portanto temos aqui uma concatenação, que é para fazermos aqui um parágrafo. Ok, e depois vai aparecer a mesma o formulário. Vamos então refrescar tudo isto e vamos ver o que é que acontece. Ok, ele diz que há aqui um erro na linha 5. Ok, vamos verificar o que é que aconteceu aqui na nossa linha 5, que andámos aqui a definir várias coisas. Ok, na linha 5 ele tem aqui if is set. Ok, falta aqui um parênteses, que é aquele parênteses que ali estava. Ok, portanto este corresponde àquele, este seguinte corresponde àquele. Ora, o que acontece então quando nós executamos pela primeira vez a nossa sessão significa que não existe este nome aqui atribuído. E, portanto, se nós aqui refrescarmos, como podem observar, não há nenhum eco a dizer o nome. Okay? Quando eu fizer aqui o arranque com um valor inválido, eu clico em entrar, foi inválido, vou clicar em voltar e não aparece nada. É suposto eu agora colocar aqui admin e colocar ABC. E como este valor é correto, ele vai à base de dados buscar as informações todas do administrador, vai criar uma sessão e quando eu voltar ao meu index.php, aqui em cima vai aparecer o nome administrador e só depois é que aparece o login. Vamos clicar aqui em entrar, login válido, vamos clicar em voltar e reparem como aparece aqui já administrador. Bom, este vídeo já vai longo, eu vou dar-lhe continuidade no próximo vídeo. E porquê? Porque é muito importante sabermos trabalhar com esta questão das sessões, principalmente eu quero introduzir depois também aquele assunto relacionado com a segurança, mas isto para dizer o quê? Enquanto nós estivermos com o sistema aqui aberto dentro, neste caso do Google Chrome, nós vamos estar nesta plataforma com a sessão aberta. Reparem que se eu agora entrar aqui no Google, isto é, sair pura e simplesmente aqui dos meus testes, e abrir a página do Google, poderão pensar, bom, neste caso então, naquela plataforma onde eu estava, a minha sessão foi encerrada, a sessão do administrador. Cuidado, não acontece isto. Eu vou colocar novamente localhost e reparem, o administrador está lá. A sessão só vai ser terminada se eu, por exemplo, desligar aqui ou fechar aqui o meu browser. Ok, eu fecho o browser, vou abrir aqui novamente. Ok, e se eu colocar agora localhost, o administrador foi embora. Mas agora reparem isto, e para ficarem já aqui com uma ideia muito interessante, que é, se eu colocar admin ABC, e eu clicar aqui em entrar, login válido, eu tenho o administrador. Se eu abrir outro browser, como é o caso do Internet Explorer, e se eu colocar aqui também o localhost, http://localhost, ok, http://localhost. Reparem o que é que acontece. Não aparece aqui o administrador. Ok, eu vou aqui colocar lado a lado estes dois browsers. Ok, vou encerrar aqui isto assim. Ora, porquê que isto acontece? Bom, por uma razão simples. Estamos a utilizar dois browsers diferentes e as sessões são guardadas na cache do browser. Então significa isto que eu tenho aqui um usuário que ainda não fez o seu login e tenho um administrador que já fez o seu login. E quando eu refresco aqui, o utilizador está com a sua sessão ativa. Okay? Então, se eu colocar aqui João e colocar aqui AAAA, eu vou entrar e reparem, login válido, eu não vou guardar esta password. Quando eu clico em voltar, eu tenho o João Ribeiro. E reparem que eu, num browser, tenho uma sessão aberta com um utilizador, no outro browser, eu tenho uma sessão aberta com um utilizador diferente, ok? Mas iremos falar mais sobre isto nos próximos vídeos. Se gostou deste vídeo, deixe o seu like, subscreva o canal, partilhe nas redes sociais e deixe ficar o seu comentário. Todas as sugestões e informações complementares são sempre bem-vindas.